Muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez gravando um episódio do Incêndios. Dessa vez a gente vai fechar o nosso tríptico, né, a nossa fala sobre o trabalho do Epidauro, que é o nosso trabalho com arte e terapia. E o tema de hoje é falar justamente sobre a questão de abstração, trabalho da arte abstrata. E para começar a conversa, Gui, eu queria puxar uma das coisas que você falou na última conversa nossa, né, na conversa passada, que era sobre a questão da natureza morta, e que no fim da conversa eu acabei me empolgando, falei um monte de coisas e você falou, né, falou, pô, olha, você tá falando umas coisas muito abstratas e tal, né, ficou aquele silêncio, uma hora a gente ficou se olhando assim, e aí eu comecei a pensar, falei, cara, que engraçado, né, por que que essas apreensões que a gente tem da vida, do mundo, esses pensamentos nossos filosóficos, essas coisas que vão, elas parecem ser abstratas, porque para mim, quando eu falo essas coisas, elas são muito concretas. Assim, eu sinto quase como se eu pudesse ver essas coisas. Elas ficam muito saltadas aos olhos. E eu acho muito curioso. Eu fiquei pensando, falei, pô, que legal, né? O Gui trazia assim, fala, nossa, Ale, que coisa mais abstrata tal. Eu fiquei pensando, falei, putz, interessante isso. O que que significa apontar a abstração do olhar da outra pessoa, né? O que que é isso? Tipo assim, como que você pautou a sua observação? Ela é uma observação sobre o concreto ou é uma observação abstrata? O que que significa isso? O que que é essa coisa que... Bom, a palavra abstração significa retirar para fora, né? Ab é aquilo que separa, que abre, né? E abstrair significa retirar, extrair para o lado aquilo que a gente está vendo. Como se o que a gente vê fosse as coisas concretas e o abstrato seria aquilo que a gente extrai dali como uma espécie de essência, coisas nesse sentido. E que é justamente aquilo que a gente tenta, procura não fazer em fenomenologia. Na fenomenologia a gente quer ser cada vez mais concreto no sentido de chegar às coisas. E por mais que a gente possa falar difícil, falar coisas que pareçam conceitos justamente abstratos, a gente está falando daquilo que a gente está ao alcance dos olhos, né? Não, mas é muito bacana isso. E aí eu fiquei pensando, falei, poxa, e o que estava abstrato nisso, né? Eu fiquei pensando muito na questão de como a gente fala do tempo, porque foi aquela hora que eu comecei a falar que aquilo que é sagrado é aquilo que revela o tempo das coisas, que está ali colocado, né? E que quando eu vejo uma árvore, eu não consigo ver só uma sibipiruna, eu não consigo ver só um jequitibá, eu vejo um jequitibá de 100 anos, eu vejo uma sibipiruna de 70 anos. A dimensão do tempo ela é quase que imediata, que acho que tem a ver com esse deslumbre da gente ficar fascinado com uma coisa que pode ser tão velha e tão antiga e está ali presente diante da gente, né? E, e também as obras de arte, né? E qualquer outro trabalho. Eu lembro também de um comentário do Nico, não aqui dentro do Incêndios, mas das nossas conversas fora daqui, que ele comentava de alguns colegas, e até acho que de você mesmo, né, Nico, que uns professores falavam assim, vocês não têm vida social, vida sexual, que vocês ficam aí pintando coisas que vão demorar dias, meses para serem concluídas, porque um trabalho é o tempo fixado, né, o tempo daquele trabalho. Lembra que você fez uma vez um comentário assim, Nico? Sim. E que é muito interessante também, né, quando a gente vê uma obra, a gente olha para além daquela construção que está ali. Às vezes a gente olha e fala, nossa, quanto tempo demorou para aquilo acontecer? E que tempo é esse? Qual a qualidade desse tempo? Foi muito rápido, não foi? Demorou muito, não demorou e tal? Mas quase sempre a gente entende que aquele labor, aquela minúcia, aquele cuidado significa um tempo muito extenso. A gente nem sabe, né? A gente sabe quando uma obra foi lançada. A gente geralmente vê ali o ano em que ela foi exposta, mas não o tempo que ela demorou para ser construída. E aí eu me vi muito tomado por essa questão de pensar o tempo a partir disso, assim. E por que que o tempo parece para a gente uma coisa tão abstrata, se ele talvez seja a única coisa absolutamente concreta que a gente vive? Mas inapreensível, claro, né? A gente não consegue agarrá-lo, mas ele é o que dita o tempo inteiro tudo que a gente faz. E, e um pouco com essa uma inquietude mesmo, assim, quase falar, poxa, é, que por que que a gente esquece do tempo? Por que que a gente, quando tende a falar das coisas, a gente substancializa as coisas, a gente destitui o tempo da coisa? Não sei também se eu já estou me fazendo vago nesse sentido, mas estou falando algumas coisas aqui para provocar. Eu não sei se algum de vocês gostaria de já comentar alguma coisa disso que eu estou falando, ou se eu posso ler o que eu escrevi, mais ou menos, em relação a isso que eu estou pensando. Vocês querem Eu acho comentar alguma que, coisa? não, um ponto simples, acho que,
para a gente conseguir dar start, aí você lê isso, Uhum. quando a gente fala de abstrato e fala de arte, a gente está falando de algo que não tem uma forma 100% legível, vamos Uhum. dizer assim, né? Então, a pessoa olhar, ela pode identificar o que ela quiser ali. Uhum. Isso para alguma coisa imagética, como um quadro que está aí atrás de você, um quadro atrás de mim aqui. Isso se dá ao abstrato, ao meu ver, tá? Eu posso Uhum. estar, assim, Imagina, pode claro. ter outras observações, né? Quando eu menciono algo abstrato numa fala, eu acho que vai além disso, não é porque eu Uhum. não consegui compreender ou porque eu estou compreendendo do meu jeito. Não, acho que é porque ela é muito aberta e a Uhum. gente consegue parar para pensar. E aí depois, assistir o vídeo anterior faz com que a gente vá transformando aquilo em concreto, sabe? Entendi. Então, Uhum. aí Uhum. a gente acho que também é uma força de linguagem, né, Alê? Muito abstrato que você está falando. Não, eu acho Claro. que é o tempo que está pregado ali. É meio maluco falar isso, né? Mas quando a gente acha que algo é abstrato, a gente está pinando o tempo para pensar, né? Fixando aquilo e pensando, né? O que foi dito? Por que foi Uhum. dito daquele jeito? Sim, Que acho que é o sim. objetivo do nosso canal também, né? A gente vai Com soltando certeza. provocações aqui o tempo inteiro, né? Exatamente. Não, de jeito nenhum eu fiquei achando que isso fosse uma provocação sua ou uma crítica, nada Não, disso. não, Não, não. não. Foi um prazer mesmo ouvir. Eu falei, olha só que interessante, né? Primeiro porque surgiu a palavra abstrato, justamente a gente já sabendo que o tema abstração ia ser o tema, né? Sim. Então eu falei, olha que bacana, né? Até acabamos criando um gancho aí. E, e é curioso porque, assim, quando a gente estava também separando esses temas, né? O autorretrato, a natureza morta e a abstração, é, eu tinha comentado também lá atrás, eu falei assim, vai ser uma ocasião interessante para a gente falar sobre questões que são caras para a fenomenologia e do meu trabalho também como fenomenólogo, que é a questão do corpo, do mundo e do tempo. E meio que ficou essa separação, que é uma separação do meu livro, por exemplo, desses três âmbitos da existência, mas que acabou coincidindo também com esse tríptico que a gente falou dele e que a gente tem trabalhado, né, com esses conceitos no Epidauro e que a gente já trabalhou e que a gente tem trabalhado agora na medida em que nós também fazemos parte do Epidauro com esses projetos que a gente está tocando. E, e aí, bom, já que a gente falou do tempo, mesmo você falou de pinar o tempo, né, vamos falar dele assim, né? É, eu fiquei pensando assim, em que medida isso que é essa coisa mais abstrata, mais quase indizível, quase inapreensível, inacessível, como é que a gente elabora isso, mas como é que isso fica evidente como uma coisa concreta. Eu quis ficar brincando um pouco de tentar falar sobre isso que parece mais abstrato da maneira mais concreta. E aí, bom, me veio algumas coisas que eu fiz umas anotações aqui, eu vou seguir para a gente ir trazendo o assunto. Como tem uma anotação extensa, acho que a gente pode ir interrompendo no meio, vocês podem ir parando à medida que eu vou falar algumas coisas para me cortar mesmo e trazer o que vocês estiverem pensando. Mas eu até dei um título para esse material que eu escrevi, que eu coloquei assim, do fio de cloto às flores. E eu queria falar do tempo. E por que eu começo a falar do fio de cloto? Quem é cloto? E vou chegar às flores. Eu estou tentando fazer esse percurso entre uma coisa e outra, e eu vou falar do tempo falando dessas duas coisas. As flores, claro, a gente já tem isso como um elemento da nossa vida, né? Mas rapidamente a gente já tem essa imagem para conosco. Mas eu quero trazer uma outra dimensão do que significa ser flor. E os fios de cloto, Cloto é uma figura do pensamento grego antigo, né, da religiosidade grega antiga, que a gente chama de mitologia grega, que era uma das três moiras, né, uma das três figuras que controlam o destino tanto dos homens quanto dos deuses. São três irmãs, então é a Láquesis, a Atropos e a Cloto. E a Cloto, então, ela tem no cabelo dela o fio da vida de cada um de nós, de cada um dos deuses. E a Láquesis é quem vai traçando esses fios e criando essas relações dessa vida, esse entremeado aí dos tempos nossos que confluem. E a Atropos, né, o próprio nome diz Átropo, que não deixa mais crescer, é quem corta o fio e determina a nossa morte. Então, é, esse jogo dessas três irmãs que ficam tecendo a vida nos fios do cabelo dela, falavam da condição humana na antiguidade e acredito que fale muito ainda da condição humana. Eu tenho um apreço por essa imagem. Assim. Por que eu tenho um apreço por essa imagem? Sim, eu concebo a nossa vida, a nossa existência como um fio de cloto, né, do cabelo dessa deidade. E o que é esse fio?
que cabe a cada um de nós? A nossa existência. Então, que se dá do começo da nossa vida, o dia que a gente vai morrer, justamente é isso. A gente nasce no couro cabeludo de Cloto e aí a Atropos vai decidir o dia que a gente vai morrer. E a Láquesis vai ficar lá traçando os nossos percursos durante a vida. Ora, o próprio disso que acontece entre o nosso nascimento e a nossa morte é o tempo que nos é dado, é aquilo que é mais próprio nosso. E que é a matéria tão preciosa para a fenomenologia, tanto que o título do livro mais importante do Heidegger, que é o filósofo mais importante da fenomenologia, é Ser e Tempo. E a gente até brincava e falava, podia resumir a teoria heideggeriana falando ser é tempo. Bota um acento na capa do livro e ninguém mais precisa ler o livro. A gente brincava muito disso, assim. Querendo dizer disso, né? Se a frase do Heidegger, uma das mais expressivas do livro, é a essência de quem nós somos, do Dasein, como ele fala, né? Esse que existe, é a existência. A nossa essência é a nossa existência. Então ele transfere para essa questão do tempo toda a densidade da nossa vida. E aí tem uma coisa que é interessante, porque falando isso, a gente já entende que ele não está falando do tempo do relógio, o tempo do mundo ali, né, ritmado. Hoje é dia 12 de agosto, tralalá, hora tal, e não sei o quê. Ele não está falando disso, ele está falando do tempo que nos cabe a cada um de nós. O que traz uma apreensão, vamos dizer assim, não sei se a palavra exata é apreensão, mas traz um reconhecimento de que cada um de nós é portador dessa temporalidade, desse acontecer do tempo, e que faz com que esse tempo do relógio, esse tempo da sucessão de instantes do passado em direção ao futuro, que é o conceito aristotélico, ele simplesmente nem seja importante, na verdade, para a gente pensar a dimensão existencial. Esse tempo que está acontecendo aí está acontecendo, mas, ora, cada vida humana se processa na temporalidade dela, naquele tempo específico que cabe àquela pessoa e que a gente só sabe quando ele começa, nunca vai saber quando ele termina. E aí, eu estava tentando pensar assim, poxa, talvez isso seja justamente a única coisa que nos cabe a cada um de nós. Ser o nosso corpo, viver as relações no mundo, né, nessa trama de relações e de sentidos que faz... que nos constitui a nossa história, no lugar onde nós nascemos, no tempo histórico também, aí o tempo do relógio que nós nascemos, mas também o nosso tempo esse mais precioso, que é esse que nos cabe a cada um de nós, que é o nosso tempo existencial. E bom, como ele é das únicas coisas que nós temos, o nosso corpo, as nossas relações com o mundo e o tempo, para mim é das coisas mais concretas, é aquilo que eu sei que está me atravessando constantemente aqui agora. Só que eu fiquei pensando numa outra coisa, e é por isso que, nesse movimento de pensar abstração, assim, que eu saí do fio de Cloto e vou chegar nas flores. Por quê? Eu fiquei pensando assim, cara, como é que o tempo ele pode ser concreto no sentido mais simples, assim, no sentido visível, sabe assim, tipo, cara, eu quero ver a porra do tempo acontecendo, eu quero ver o tempo onde ele tá. E me caiu uma ficha assim, cara, tem uma coisa óbvia que tá no nosso corpo constantemente que determina muito do nosso ser, não vou dizer que completamente, mas muito do nosso ser, que se baseia nesse fundamento orgânico, concreto, que é o nosso DNA. E aí eu comecei a olhar para ele e falei assim, cara, é verdade, talvez o nosso DNA seja o fio de Cloto, sabe assim? Não os dois, um de cada um dos nossos pais que se entrelaça nisso, assim. E pensando que o DNA é uma molécula concreta, real, palpável, visível ali, e que também ela foi produzida por esse tempo histórico do mundo. A gente sabe da história da evolução, a gente sabe de como isso foi surgindo como uma proteína e foi se concretizando. E aí me veio esse fascínio por essa estrutura orgânica nossa, que fica em silêncio dentro das nossas células, mas que rege absolutamente os nossos comportamentos, a nossa vida, as nossas doenças, o nosso tudo que nós somos. Expressão desde a cor do nosso cabelo até como é a ponta do meu dedão. Não importa, está tudo ali registrado nesse grande diário, vamos dizer assim, porque o DNA não é nada mais além de uma história registrada molecularmente e que faz com que repliquemos os nossos corpos a partir dessa história da biologia do mundo, da evolução dos corpos que nos gerou. E aí eu comecei a olhar para esses fios do DNA como esses fios de Cloto, então o tempo materializado nesse sentido molecular e que dá origem aos nossos corpos. E aí eu comecei a pensar os nossos corpos como flores, no sentido em que
à medida que os nossos pais se encontram, eles doam para a gente, cada um, a metade do fio de cloto deles, para que a gente constitua o nosso tempo, então o nosso eixo temporal, que vai criar o nosso corpo, que vai dar origem a quem nós somos. E é como se o nosso crescimento fosse, se a gente olhar para a dupla hélice do DNA como uma planta, é como se nós fôssemos o epifenômeno dessa planta, né? O DNA surge e a gente vai aparecendo as nossas partes, a gente cresce ali no ventre da nossa mãe, aparece até o momento em que a gente vai ser lançado no mundo como uma criança que vai amadurecer e virar um adulto. Só que no momento em que a gente vira adulto, a gente se torna o quê? A possibilidade de ser progenitor, de doar novamente metade da nossa hélice temporal para que outra pessoa possa, a partir daí, passar a existir. E aí eu comecei a pensar, cara, mas virar adulto significa poder doar a nossa parte temporal que nos cabe para constituir um outro eixo temporal? O que é isso na natureza? É uma flor, cara, é um órgão sexual gigante. Uma flor é isso, é um desabrochar de uma estrutura que está ali esperando para ser fecundada e dar origem a essa outra vida. E eu comecei a falar assim, cara, é verdade, nós somos todos flores ambulantes, fruto desse tempo que ficou registrado no nosso DNA. E aí eu falei assim, boa, essa é a minha abstração da noite, quero falar sobre ela. E aí justamente eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, mas em que medida isso pode parecer completamente abstrato o que eu estou falando, só que eu vejo de um jeito absolutamente duro, ali, concreto, na coisa. E eu fiquei com essa brincadeira na cabeça, assim, esse tensionamento dessas duas coisas e com vontade de falar isso para vocês. Então, eu anotei essas coisas e falei assim, bom, vamos lá ficar falando que nós somos fio do tempo e que o tempo traçou um fio chamado DNA e que nós somos o desabrochar, nós somos flores que estão aí dadas a serem coletadas e se reproduzirem. Ou não, né? Ou a falecer. Mas, bom, muito boa noite, Flor Guilherme. Você quer falar alguma coisa para Flor Alexandre? ou Não, Nico, ou irada essa Marcelo. construção, né? Mas é um pouco para brincar disso, porque eu fiquei pensando, falei assim, caramba, como é que a gente... A minha pergunta é sempre essa, assim, será que essas coisas são abstratas ou não? O que é isso? O que é esse outro âmbito que parece que é muito distante daquilo que é visível, mas na verdade é só um aprofundamento daquilo que é visível? Não sei. Eu trouxe esse assunto para a gente conversar. Tem umas outras anotações aqui, mas eu queria falar para vocês, era isso mesmo. Não sei, é muito estranho essa noção de... Tipo, o negócio do abstrato, em termos de arte, assim, é um conceito super moderno, né? Tipo, modernismo, como se não tivesse abstrato antes do século XIX. Uhum. Tipo, e realmente, assim, tipo, isso meio é o argumento, assim, na história de arte, né? E aí você fica pensando, mas claro que existia o conceito de alguma coisa que não era entendida, ou não sei. Mas é quase aquela coisa assim, sabe quando você define um conceito é quando você o destrói também? Tipo, definindo, que nem outro exemplo que é com o tempo, que eu sempre me pego também. Tipo, pelo que eu entendo também, essa noção do reloginho também é super moderno. E pelo que eu entendo, é o trem na Inglaterra que sincou o horário do mundo. Que, tipo, antes era meio abstrato, essa noção do tempo, assim, tipo, não era assim, 5 horas aqui, 3 horas lá, então, tipo, vou levar 10 minutos para chegar aqui, era, tipo, muito mais solto, né, pelo que eu entendo, assim. E o trem exigiu uma rigidez, assim, pela máquina, não, vai chegar a tal hora, por isso que é a pontualidade britânica, e por isso que o marco zero do fuso horário é o Greenwich, né, que é na Inglaterra, que é o zero, e tudo radia de lá. E nessa mesma coisa, assim, quando você define uma coisa, quando você a perde, tipo, a gente definiu esse negócio do tempo, mas aí a gente, tipo, perdeu toda sei lá, uma naturalidade do tempo que sempre existiu também, né? Tipo... Um descompromisso, eu ia dizer, porque parece que não é tudo para fica... dizer que o tempo, claro, o tempo é inventado, mas tem convenções que a gente se baseia, né? Tipo o Sol, a Lua, sei lá, mesmo as rugas, tem evidência, né? Vocês Do acham muito tempo em aberrante tudo. ouvir isso, que o tempo não é um, eles são tantos quanto são as pessoas? Isso não é esquisito a orelha, assim? Não sei, eu acho que era muito mais... De novo, acho que quando tinha esse conceito menos uniformizado do tempo, era mais verdadeiro isso. Tipo, é uma loucura isso, né? Tipo, tempo e espaço, sei lá.
Mas é um pouco esse negócio que você está descrevendo, eu estou tipo, pulando de coisa em coisa. Você descreveu das flores, também me lembrou um pouco de Fausto, que é toda a coisa, tipo, pelo que eu entendo também, de passar a semente, né? Tipo, de procriar. E a imortalidade é isso, né? Tipo, poder procriar de alguma maneira. Então tem também, acho que é meio essa busca dessa coisa que você está falando de passar o... Se eu não me engano, o Richard né? Dawkins, que tem um livro que se chama Deus é um Delírio, né? Deus é um Delírio, ele tem um livro que ele fala sobre o genes. Se eu não me engano, é esse autor. Que ele comenta que, no fim, nós somos autômatos dos nossos genes e que, no fim das contas, eles querem se reproduzir, a gente só está ali para fazer o meio de campo e que, na verdade, quem vive a história mesmo são os genes ali, que estão se configurando como esses corpos e que estão entrando em disputa, mas eles que vão prevalecer ao longo da história, assim. Mas tem essa grande confronto com a mortalidade no momento que, ou não sei qual que puxa o outro, mas quando você quer ter filho, ou quando você defronte da sua mortalidade puxa um desejo de querer ter filho mais, não sei, acho que é relacionado, né? Tipo, lidar com a sua mortalidade e saber que a sua semente pode... Aliás, você falou disso agora, sempre. interessante, Nico. Algum de nós aqui tem filho? Não. Ninguém, né? Olha que interessante. Vamos fazer essa pergunta pra gente. Por que a gente não se confrontou ainda com essa finitude, nessa radicalidade? Eu tenho pensado nisso ultimamente também. Então, mas eu tenho... A gente planeja ter filhos aqui e se a gente trouxer essa analogia da flor, as flores que nascem em volta são as que dão solo para as que já estão ali, né? Semear próximo. E a gente tem um lance do ter filhos por ser o nosso olho para o futuro. Se a gente olhar para os nossos pais, eles pouco sabem conversar o que a gente fala. Eles podem ser inteligentíssimos, eles podem ser esforçados, quando a gente fala de tecnologia aqui o tempo inteiro, de estudar tecnologia, não tem nada com que eles consigam fazer como a gente faz. E eu acho que os filhos são bons para isso, né? Eles são os olhos para o futuro. Querendo ou não, é tempo também, né? A gente parar no tempo e ter alguém à nossa frente puxando o tempo, continuar puxando o tempo, né? Não que a gente vá parar, mas acho que os filhos são... De um certo modo, traciona a tua vida, assim, também. Quando você coloca ali... Não só filhos, né, Ale? Você tem seus sobrinhos com você aí. Sim. Eu acho que isso é... Claramente, é tão filho quanto, né? Se você não tem ainda, mas você já tem, né? Sim, tem uma posição... Eu fico me perguntando exatamente dessa minha relação com os meus sobrinhos, o quanto ela tem de paternal e o que significa isso? Significa essa atenção à existência daquela criança e de tentar entender as necessidades dela e ir gerando terreno propício para que essas necessidades aflorem? Acho que é muito isso. E aí, nesse sentido, sim, é paternal. E que bom que não precisa se realizar só nessa paternidade biológica propriamente dita. A gente sabe disso porque as pessoas adotam e tudo mais, mas é interessante mesmo. E aí, qual é essa necessidade, essa premissa de ter filhos ali, filhos meus, biológicos, orgânicos e tal? Eu tenho para mim uma resposta que é antiga minha, eu brinco, é a resposta do oh meu Deus, fugiu não, do Machado de Assis, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ou não tive filhos, não transmitia nenhuma criatura o legado da nossa miséria. É um pouco essa questão que é super pessimista, mas ao mesmo tempo é uma coisa de pensar assim, cara, dá para ter filhos nesse mundo desse jeito? E qual a intenção de colocar crianças nesse mundo? É entender que essas crianças vão fazer parte de um exército de libertação do mundo um dia, que a gente precisa. Exato. A minha irmã já me falou isso, ela falou assim, ali a gente tem que ser maioria, pode pôr filho no mundo, cara, não tem essa. Se não tiver ser engolido pelos outros. Isso é filho pra caramba, cara, é isso? Eu quero criar uma legião de gente livre? Pode ser que sim, mas... E que obrigação é essa? Agora, eu não sei o que vocês falam, Nico, Marcelo, da questão da paternidade, se vocês pensam, não pensam, já refletiram, abandonaram, investem, desinvestem, onde vocês estão em relação a isso? Não sei, esse negócio da obrigação é interessante, fala, não. Não, perdão, vai você. A palavra obrigação é muito pesada, né?
Mas eu entendo isso como, tipo, tipo uma obrigação quase sociopolítica, né? Tipo, o As mundo pessoas ficam precisa de olhando mais assim. gente que pensa que nem eu, sei lá. Sempre acaba sempre não egoísmo, mas num autocentrismo, sei lá. Mas uma coisa só para anotar, que nem é sobre isso, mas assim, tipo, é, sendo gay tem que ser uma coisa muito preparada, né? E Uhum. tem toda uma naturalidade orgânica ou biológica dos héteros que, tipo, a maioria das... Não sei se a maioria, mas eu diria que quase metade das pessoas que estão no mundo não foram Planejadas, nossa. combinadas, planejadas, né? Todo mundo Tipo, nasceu de uma trepada que aconteceu. Eles falam, putz, nasceu, agora vai, isso né? não existe no mundo gay. Não Uhum. existe. Tipo, todos os filhos de gays são super... A não ser, claro, tem exceções, tipo, de gente que, sei lá, que cria o sobrinho, etc. Mas isso é muito... tem toda uma espontaneidade de procriar que não existe para mim, né? É Uhum. muito engraçado isso, sei lá. E É você todo chegou um a Também colocar outro... tem a isso... pira aqui. Não sei, nunca tive a pira, mas tenho, assim, não sei. Porque assim, eu acho, aí, longe de julgamento, tá, Nico? Mas eu Uhum, entendo que não tem essa necessidade de procriar ou não enxerga o procriar como um ato comum. Mas eu uhum, tenho, nós aqui em casa, nós temos um casal de amigas e um casal de amigos, e eles são da nossa idade e eles já têm filhos. Então, eles uhum, adotaram e elas receberam o esperma comprado fora do país, né? uhum. Uhum. Não, tem várias possibilidades, mas é Não, mas era tipo porque era uma uma... pira dos quatro Uhum, terem filho quanto antes, assim, era muito doido. Uma pira é. mesmo interna, saca? Um turbilhão interno. Você vê que eles não se Uhum. aguentavam enquanto eles não resolvessem esse lance, assim. Eu não sei, tipo, eu não tenho essa pira, mas tem uma coisa também, tipo, até você ter filho seu, você é um filho, sabe? Uma coisa É, assim também, Você não sai tipo... desse status, é interessante. E Pode passar o eu resto não da vida sei o que nele. que é que tipo, você também ouve os clichês, tipo assim, o desejo de ter filho é um egoísmo, mas parece o ao contrário também, que não querer ter filho também, não sei. Mas isso é outra discussão. Mas é eu uma acho que Mas medida de é uma tempo, ótima né? discussão. O que você acha, Nico? Você acha que é um Mas é uma egoísmo? coisa, não sei, eu acho que é uma coisa que regra o tempo, que é uma medida explícita ali de quanto tempo está passando e que Uhum, você se entrega a essa medida. Tipo, uhum. não tem como escapar disso, né? Tipo, Nas mulheres isso é mais marcante ainda, porque tem aquela questão do relógio biológico mesmo, né? Então tem que ser assim, é. antes E dos mesmo quando o filho 40, aquela cresce, tipo, coisa. 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele sabe aprender a ler, a andar, não sei o que, tipo, tudo tem um relógio já ali, tipo, esquematizado para o seu futuro aí que você está falando. Ah, de Normalmente um certo. você, Uhum, uhum. tem uma régua, né? Tipo, E que você você sabe que dali sempre você vai está em ter relação com aquilo. pelo menos 18 anos, você vai ter que encarar aquilo, aquela situação, e você sabe cada etapa o que vai acontecer, né? Que é organizador por um certo lado, Uhum. um lado também. Mas aí tem toda uma escola progressista de tipo unschooling, que acho que está resistindo justamente isso, né? Que cada criança tem que ter seu tempo, não é tipo que você faz 6 anos que você tem que aprender a escrever, a ler. Tipo, esse Uhum. unschooling é meio isso, a criança que vai ditando o seu tempo de aprender as coisas. Parece uma loucura, né? Tipo, tem criança que não vai à escola e que não tem currículo escolar em casa também, que não aprendem a ler e escrever por opção dos pais, né? E que vão fazer isso num outro ritmo, né? Eu acho que é meio uma resistência desse tempo aí imposto. Dessa obrigação desse tempo imposto, né? Uhum, bem legal. Que é uma violência. Geralmente, quando a gente impõe esse tempo que a gente aceita como régua mesmo, como você falou, né? Tem essas etapas, você vai ter que cumprir tudo, impõe sobre um corpo de alguém, você está fazendo violência esse tempo íntimo. Acho que é um pouco isso que você está trazendo, né? Esse Uhum. unschooling é isso, é tirar... Essa... É, fica tranquilo. É Não tirar vai. dessa criança essa obrigação de estar concatenada com a expectativa de um tempo que traçaram e falaram assim, isso aqui é a norma. Aí é muito interessante, porque a gente vai chegando justamente nesses lugares, nessas fronteiras que são as fronteiras difíceis, né, para o nosso trabalho, como psiquiatra, por exemplo. O que é normal, o que é certo,
a gente precisa mesmo adestrar essas crianças, a gente precisa enquadrá-las, a gente precisa educar formalmente desse jeito ou não, o que que acontece se a gente não fizer isso, e, e aí? A gente já tem... Como a sua irmã fala, né? A gente precisa mais dos nossos, né? Uhum, Mas nós aqui em casa somos em 3 irmãos. uhum, É um diferente do outro. Voto uhum. político, a mesma Exatamente, isso não escola, a garante mesma. nada. Então, isso não garante. A única coisa que eu gosto de ouvir, de externar, é que a gente muda um pouco o olhar dos nossos pais. Eu falo isso com propriedade com os meus pais. Uhum, Então, assim, eu consigo levar para eles uma visão e falar: olha, você está errado. Você votou no Bolsonaro, isso é ruim. Esse cara é um demente. Ah, não, mas eu estou votando pelos meus netos. Eu falei: então, se ele ganhar, a gente vai mudar de país. Sabe assim, a gente. Então, cutucando e gritando e conflitando, eu acho que é um. Eu imagino os filhos vocês vão dessa forma. Eu quero que lapidando, os meus né? filhos façam isso comigo. Uhum, uhum. Então, talvez eu queira filhos por isso. Mas ainda assim, eu acho que eu estava E isso falando já de é um desejo egoísmo. antigo seu, É, Gui. mas eu ainda assim acho egoísmo colocar uma pessoa no mundo. Por quê? Se eu pensar exclusivamente no meu umbigo, eu preciso me resolver tanto. Você olha para o lado, você vê pessoas resolvidas. Eu gostaria de me resolver mais até colocar uma pessoa no mundo. Mas aí o tempo biológico da mulher, o tempo é uma foda, né? Sim. Ah, claro, é que você está Talvez, com a sua né? companheira, então você tem que esperar o tempo. Você tem que estar É. no tempo dela, no fim das contas, né? Ela E que, no a fim a mulher gente é nem que. dita o tempo também. A gente já tentou 2 vezes e não é o nosso Uhum. tempo. A gente não Sim, dita o sim. tempo. Então, é muito doido isso. Você pensar em Sim. egoísmo e falar assim, olha, pera, vocês estão sendo egoístas nesse momento, de repente, do divino, sabe? Assim, não dá para falar mesmo. Uhum. Bem legal. E Fala aí, Mar, você, alguma coisa e pra gente. você, Mar? É, Vocês eu têm nunca amigos quis ter perfeitos? filho, não, mas é, é uma das coisas assim que é difícil, porque assim nunca senti a necessidade, nunca senti vontade e tal, né? Mas eu acredito que para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, para muita, a grande parte da humanidade, a questão de ter filho é como uma questão natural, tem que ter. Se você não tem, você está errado, você está torto, você está não sei o quê. A vida está incompleta, né? É, não sei, eu acho que cada pessoa tem o seu jeito, cada pessoa é uma subjetividade, cada pessoa tem o seu próprio tempo, né? O seu próprio. E é isso que é legal, cara, entendeu? Vocês falaram aí de, por exemplo, sonho, muitas vezes a família tem um filho porque a mulher quer ter, né? Um desejo maternal, né? Mas em casal de gays, sim, eu vejo uma coisa bacana, porque realmente a pessoa escolhe adotar ou escolhe ter, e me parece que às vezes são melhores pais ou melhores mães do que um casal hétero, entende? Então, isso é relativo pra caramba, essa questão. Às vezes eu fico pensando que essas coisas que são colocadas da necessidade de você ter alguma coisa na vida, já começa tudo errado aí. Você não precisa fazer nada que você não queira ou que você... Eu acho que tem também essa questão de se referir ao filho como uma nova uma nova geração, uma coisa nova que tem. Seria interessante pensar em quantos casos que não tem esse rompimento do filho com o pai também nessa trajetória, muitas vezes, né? Então, por exemplo, meu pai, eu não me dava bem com meu pai. Não me dava bem, não gostava do jeito dele. Ele era completamente contrário do que eu sou. Porém, quando ele ficou doente, e doente com AVC, e por longos anos, entendeu? Não tinha essa de filho preferido, filho não sei o quê. Sobrou eu para cuidar naquele tempo e cuidei por um bom tempo dele e tal, não sei o quê. E
eu fiquei boquiaberto de perceber quantas famílias são assim, que tem essa ruptura, né? Cadê os outros filhos? Cadê aquela coisa, né? Aquela continuidade? Cadê? Não tinha, não teve, né? E, e muitas vezes eu vi ali aquele processo do meu pai doente ser meu filho ali, Uhum. porque eu tinha que cuidar, tal, não sei o quê. Então, eu acho que cada família tem uma história, cada não sei o quê. Eu falo disso porque eu vejo essa relação de filho e pai muitas vezes torta pra caramba. Às vezes não Uhum. é sempre reta, assim, não é sempre uma continuidade. Continuidade do que se você rompeu com seu pai, se você brigou com não sei o quê, as famílias estão degringolando. Ou seja, é muito mais legal você falar, bom, eu vou ter porque eu quero ser e eu vou cuidar e levar isso, não sei o quê, o que também não é a certeza que você vai fazer, entendeu? Exato. É porque não tem como controlar o Então, resultado disso, né? às vezes as pessoas querem ter porque é uma bonequinha, é um bonequinho. Uhum. Eu vejo. Eu vejo em rede social aí gente adotando crianças, às vezes até em países exóticos, né? Você Uhum. vê isso daí? Eu adotei uma criança tailandesa, que é justamente para fazer marketing. É claro que é exceção. Claro que Uhum. é exceção. Mas assim, é preciso saber por que você quer ter. Você quer ter? Então você responda. Porque o que eu tenho de amigo, cara, que já foi preso porque não pagou pensão, e eu sou crítico a isso. Falo, cara, você teve um filho, quer queira, quer não, você teve. Assume a onda, né? Você teve, cara. Então você tem que. Ah, mas eu não tenho grana. Então você vai trabalhar no caixa do supermercado para bancar e não sei o quê, mas você teve, cara. Aí já é outra questão. Então, eu nunca quis ter a responsabilidade de ter um filho nesse aspecto, por um aspecto funcional, utilitário até, né? De falar assim, Uhum. não quero pensar nisso, quero viajar, quero conhecer outras coisas, tal, não sei o quê. E outra que eu nunca me senti numa obrigação de ter, nunca entrei, não comprei essa viagem de ser pai, não, cara. E tem as pessoas que pensam em ter também com uma coisa assim, quem vai cuidar de mim quando eu for mais velho, que eu acho também de uma... Uhum. Esse sim é o egoísmo declarado, né? Tem uma coisa assim, assumida. Pus no mundo porque eu não quero morrer sozinho, né? Tem gente que fala isso textualmente, Então, né? eu usei esse exemplo do meu pai porque eu seria a pessoa que não ia cuidar dele, porque eu não gostava, não curtia, não ia muito com a vibe dele. Acabei virando o cara que cuidou. Mas quem eram os protegidos e assim vai nessa viagem, sumiram. Então não existe isso, sabe? Eu acho que essas desculpas, eu acho que assim, você quer ter um filho, é porque você tem um motivo legal, você tem essa vontade, então aí vem, você quer ter, você vai ter a responsabilidade de bancar, vai ter que não sei o quê, porque também ter por ter assim, ou é um ato geralmente parece uma coisa meio, né? Quero ter um carro, quero ter um filho, quero ter uma viagem ao México, quero ter... Não, tem que ter um motivo, uma vontade, uma coisa que parte do casal, tal, não sei o quê, né? E não rolou comigo, entendeu? E não vejo nenhum problema. Aliás, eu fico boquiaberto de muitos pais aí que tem, não sei o quê, e acaba resultando nesse conflito de casal que separa. O que tem, gente, o que tem de moças que 40, 30 anos aí, que tem já um ou dois filhos e que foram, né, separaram, e que o pai dá calote, não paga não sei o quê, que reclamam, que vivem nesse fantasma. O que tem disso? É Uhum. o que mais tem, cara. É interessante que você Então, está essa família, essa nova família aí é uma família fragmentada, uma família em frangalhos, né, cara? você tá trazendo esse aspecto econômico de ter filhos ou não ter filhos, e eu lembro da época que eu morei na França, ainda tem essa política, né? Que você começa a ganhar uma verba a partir do momento que você tem um terceiro filho.
Por que isso, né? Porque se um casal tem 2 filhos, eles mantêm só a população como ela é. Você não tem um crescimento populacional, né? Então, você tem uma política de incentivo de nascimento para extrapolar o número 2, porque se um casal tem 2 filhos, na hora que os 2 pais morrerem, você tem aquelas 2 pessoas que ficaram no mundo. Então, a matemática vai estar sempre igual. Então, você começa a ter 3, 4, 5, você começa a ter um crescimento. E tem muita gente que critica essas políticas desse crescimento que não termina nunca, porque até que ponto a gente vai poder ter filhos no mundo? Quando é que a gente toca o alarme e fala assim, chega, tem gente demais no mundo? E uma situação que é uma proposta mesmo, uma proposição de decréscimo, né? Políticas de decréscimo, políticas que façam com que o mundo diminua, que a gente desconstrua o mundo. E uma atitude muito simples nesse sentido não é nem você se privar de ter seu filho. Você poderia falar assim, não, então não vou ter, não quero participar disso, não quero legar a uma outra criatura essa miséria da nossa existência, né, como diz o Machado. Mas se você tiver um filho com uma outra pessoa, são 2 pessoas que vão virar uma. Então você já começa a ter uma redução populacional bem importante nesse sentido, e que tem se mostrado muito. Né? A gente não tem mais grana para cuidar de muito mais do que uma criança e tudo mais. E talvez 2 no máximo, se deu sorte, teve um casalzinho, fecha a fábrica, não põe mais ninguém no mundo, fica ali. E tem uma situação curiosa, que se a gente se mantiver nesse ritmo, de cada 2 pessoas só tem um filho, 2 pessoas têm um filho, a humanidade fez assim, e depois ela vai começar a funilar, né? Até o limite em que a gente chegaria de novo na figura de Adão e Eva, só que é usar o avesso, né? Porque seria a última mulher e o último homem do mundo, que talvez poderiam de novo recomeçar essa pirâmide ou não, né? Mas estava pensando nessa questão dessa política de decréscimo e do que significa não ter filho com olhos para isso, assim. E se isso é um projeto de algumas pessoas ou não. Porque eu poderia recusar esse projeto tendo nenhum filho, ou ainda posso recusar esse projeto só tendo um, ou ainda 2, vai que seja. E aí eu também pensei numa outra questão que eu conversava muito com uma amiga minha que eu conheci na época que eu morei também em Paris, uma amigona minha que eu fiz lá, e que eu conheci numa praça, justamente porque ela estava brincando com o filho pequeno dela, essa coisa de brasileiro de falar, que fofinho, criança, não sei o que e tal. Eu gosto muito de criança. E a gente acabou puxando o assunto, viramos amigos. E a gente ficou muitos anos, a gente se fala até hoje e tal. Já faz 10 anos aí a nossa amizade. E a Tatiana. E ela falava uma coisa que eu acho muito forte, assim. Ela tinha, na época, o Elias, que é o filho dela, tinha 1 ano e meio, 2 anos. Ela ficava muito angustiada com a possibilidade que ele pudesse adoecer, que ele pudesse ter algum problema e tudo mais, que ela pudesse perdê-lo. E a fala dela era essa, assim, ao mesmo tempo que eu dei a vida a essa criança, eu dei a ela a possibilidade de morrer. E eu achava isso forte, eu falava, caramba, é verdade, né? E essa é a responsabilidade mais dura de você ser pai ou mãe de alguém, é de você pensar, tá, beleza, vou fazer esse projeto da minha vida, colocar alguém ali e vou dar a essa pessoa mortalidade, finitude. Fala, uou, que responsabilidade, né? E é o tipo de coisa que a gente sempre pode reprochar aos nossos pais, falar, pô, você me fez isso. Quando a gente é adolescente, a gente entra umas crises e fala, eu não queria ter nascido, caramba, tal. E essa constatação clara, né? Que maravilha você nos colocou a vida e a gente fica com essa marca que também foi dada nesse exato instante em que a gente nasceu, pode esperar teu tempo, que uma hora ele vai acabar. Então, a gente não está sendo tão abstrato hoje falando sobre ter filhos, tem tudo a ver com o que a gente estava falando desde o começo. Mas é a coisa mais abstrata e mais comum, né, também do mundo, tipo, essa coisa de gerar a vida, sei lá. Mas esse negócio do controle do Estado, controlando, tipo, o que aconteceu na China, né, tipo, que só podia ter um, e aí, por resultado, tipo, se era menina, eles abortavam, né? Ou e tinha, matavam, tipo, né, em lugares rurais, assim, de gente muito pobre que tinham umas vans de ultrassom que iam nos peasants, como é que fala, nos agricultores, né? nos camponeses, e, tipo, e abortavam ali. Se era menina, porque não tinha força, né, para trabalhar, enfim. Mas aí o que aconteceu? 20 anos depois, Você teve cria uma todo distorção, né? Você e tem mais teve o homens que mulheres, né? fenômeno das pérolas da China, que, tipo, nessas áreas rurais, as poucas meninas que vingaram eram super procuradas para casar. Tipo, tinha 20 moleques para uma menina, sabe assim? Então, tipo, de repente elas viraram uma comodidade super preciosa. Tipo, commodity. Você quis falar ainda. A gente fala um produto, né, nesse sentido, mas é isso mesmo.
E, de novo, essa coisa, no momento que você começa a estabelecer ou padronizar uma coisa, tipo, isso tem uma vida por si só que não é controlável. Tipo, não dá pra... Então, é interessante que você fala. Fala, Gui, fala, Gui. Não, e deixa de ser abstrato também. É, exatamente esse negócio do abstrato. Tipo, acho que quando a gente não tinha essa palavra, esse conceito, a gente vivia numa... eu acho que a gente vivia muito mais solto e a gente percebia muito mais dimensões, digamos, do que hoje em dia. Embora dizem ao contrário também, tem várias teorias, né, que o azul não existia antes de tal Sim, dele ser nomeado, né? tempo. Reconhecido, né? Uhum. Esse negócio, quando você reconhece uma coisa por si só, é quando E, Nico, o que você acha dessa limita. questão do controle justamente do Estado sobre aquilo que a gente pode ou não fazer nesse sentido, essa determinação? Vou doar meus, né, meus genes, meu fio de cloto para uma próxima existência, e isso não ser uma escolha só individual de ter uma determinação estatal assim que vem de cima. Como vocês veem isso? Sei, porque é tudo econômico também, que tipo, eu não compro, ou compro, não sei, tipo aquela coisa assim do... tem muita gente morrendo de fome, a população, mas não é verdade. Tem comida para todo mundo, teria espaço para mais 10 bilhões de pessoas, eu acho. Tipo, é só uma falta de organização, sei lá. Tipo, econômica, inclusive, né? Tipo, é a ganância, não sei. Ou a monarquia sempre E você faria tendo uma os filhos aposta e do que essa... mantendo. E você faria uma aposta do que essa pandemia vai produzir em relação a isso? Se vai ter um baby boom depois da pandemia? Se vai ter Não sei, o baby boom foi isso, né? Das guerras que teve. Uhum. E que coincidiu com uma expansão econômica também, né? Isso deve ter alguma ligação, né? Tipo, do estado econômico do mundo e E esses momentos de... quanto que ele está procriando. Então, e eu vejo um pouco crítico isso daí também, né? Quer dizer, é um desejo de você botar mais gente no mundo. Eu não estou entrando nessa questão tão simplista que fala, não vou botar filho no mundo porque o mundo está acabando, tal, não sei o que. Mas assim, é como se você transferisse para o seu filho a missão de salvar o mundo no futuro, porque no presente você falhou. Uhum. Ou seja, qual é a intenção que você quer ter para ter filho, né? E o filho não é, tipo, tem essa outra coisa, você tem filho pro mundo, né? Tipo, quem disse que ele vai ter os seus mesmos ideais? E as mesmas Não. obrigações, né? Mas é interessante você estar falando porque a geração Z achincalha os baby boomers, né? O pessoal mais novo de 20 anos, menos disso, eles têm uma bronca, falam assim, quem ferrou o planeta foi os baby boomers. Já que a Foi. gente está falando deles, né? E essa questão geracional também desses choques, dessas confrontações, e que a gente não tem, interessante mesmo, né? Porque não, a gente vai vendo essas manifestações que vão acontecendo na internet, uma coisa que parece começar como uma piada, mas essa consternação e essa perplexidade de um adolescente, um jovem da geração Z, 20 anos, 17 anos, 16 anos, que olha o que as pessoas de 70 estão fazendo, Uhum. imagino o que deve ser, né? Você olhar para esses... Bom, no Brasil ainda é impressionante, né? Quem está nos governando é essa nata de gente branca, falo nata de propósito, né? Porque essa coisa viscosa, assim, desse monte de pessoas dessa geração de baby boomers que não tem respeito pelas coisas, que não tem respeito pelas pessoas, que tem uma arrogância, uma insolência que está ditando, porque essas pessoas estão nos lugares de poder hoje. Estou pensando até uma queixa que eu faço, eu sou geração X, né? Geração Y, talvez, geração X, nasci em 79. É bem no caso. E a gente se queixava muito antes da pandemia, a gente falava dos dinossauros do CFM, do CRM e tal, que são esses médicos mais velhos que acabam assumindo esses lugares de poder e de decisão e que não deixavam passar a questão da telemedicina que a gente já estava tentando há anos, tipo 3, 4 anos no mínimo. E que era essa história, não, isso aqui não está adequado, isso aqui não vai ser bom, isso aqui vai gerar problema, isso aqui não é... E a gente falava, cara, como é que pode? Essas pessoas estão determinando a nossa prática, a gente está limitado hoje, porque essas pessoas de 70 anos não deixam as pessoas de 20, 30, 40 agirem.
E aí vem a pandemia e faz tábua rasa desse refreio que eles estavam fazendo. Total, e nem precisa ser os dinossauros fascistas, a nata branca, necessariamente. Tipo, eu tenho essa mesma crítica, que foi uma coisa que eu tive tarde na minha vida. E talvez eu até falei aqui no Incêndios, tipo, com os meus pais, que foram hippies e uppies e, tipo, fizeram parte da contracultura. E eles me, tipo, passaram uma coisa relacionada com filho, amor e sexo, que, tipo, eu fiquei preso muito tempo numa coisa, tipo, eles quebraram toda a caretice dos pais deles, que tinham amante, sei lá o quê, que não era amor livre, e escancararam isso, beleza, acho incrível. Mas aí, tipo, fizeram todo um mito para mim que, tipo, eu levei muito tempo para sacar que era um mito que eu estava preso, que era tão claustrofóbico quanto Disney, Cinderela, o mito de princesa. Tipo, essa coisa, não, o corpo e o amor, não sei o quê, tipo, a gente só transa com amor. Toda uma coisa meio hippie que, tipo, fudeu um pouco a minha concepção de que é sexo, como eu posso me relacionar, as possibilidades de me relacionar. E, tipo, num modelo super contra a cultura. Tipo, tenho vários... Meus 2 pais foram casados diversas vezes, filho aqui, filho acolá, não sei o quê, todo um modelo que é o que eu acredito, né? Tipo, sei lá, pela minha história. Mas também implantou uma coisa que muito mitológica também, tipo, desse É negócio que envolve interessante. amor e ter filho. Não, é tudo o amor que vence tudo, e tem que vir tudo tem que vir através do filtro do amor. Isso, tipo, teve nos meus 30 anos, eu acho, isso me deu um bode, meu. Tipo, de falar assim, como assim? Tipo, como eu falei, é tão louco quanto se eu acreditasse no cavalo branco que via me, sabe, Um salvar a príncipe que princesa ia chegar, no né? castelo. Mas é que tudo em excesso é ruim, né? É brega falar isso, mas também foi um excesso isso, né? Sim. Não dá para jogar na conta da criança, ou do adolescente, ou do adulto, do outro adulto, que pode ser de um jeito ou de outro, né? O melhor é Sim. deixar a pessoa escolher completamente, né? Mas essa exatamente, é um falso senso de liberdade no final. Foi É completamente, tipo, Por mais que... Agora, vocês acham que, concordo com essa visão que é extremamente comum, que assim, o Alexandre estava falando do Heidegger, né? Mas eu estou falando, tem aquela questão, o homem é fruto do seu tempo, ou seja, a minha geração é assim, então eu sou assim. É não sei o quê. Será que tudo é tão padronizado assim? Ou se tudo depende de como você compra essas ideias, né? total. Porque eu falo, às vezes você encontra um adolescente de 15 anos que tem uma cabeça fantástica, progressista, não sei o que. Às vezes você encontra isso num cara de 75. Eu tenho um amigo que mora na França que parece que tem 18 anos de vitalidade, de não sei o quê, de estar sempre colocando uma ideia. Então, o que acontece? Eu acho que é como você compra. Então eu sou da geração X, eu sou da geração Y, eu vou agir assim, eu vou fazer assim, eu vou não sei o quê. Papá. Eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham disso? Ou se o homem também, ele não é esse fio que o Alexandre falou, é um negócio longo, ele vai pegando coisas de vários tempos da existência e se mudando. Agora, essa tentativa de padronizar que eu acho, que eu critico, entendeu? Exatamente, acho que essa padronização que dá o limite. Eu me lembro uma vez quando eu conheci toda uma história, mas uma aristocrata da Arábia, e ela foi tentar me explicar como que o tempo é entendido lá. E eu não entendi, porque eu não tinha referência nenhuma. E ela, morando em Nova York, ela teve que... Era uma coisa muito... era um problema para ela, tipo, o tempo e o horário ocidental, em vários sentidos. E esse tipo de coisa, no momento que a gente padroniza para entender, a gente também perde toda uma outra coisa, né? Tipo, o que você está falando, tipo, não tem muito... Tem uma coisa interessante. Fala, Essa coisa Nicola. linear não existe, não, essa linearidade não Uhum. existe. E eu sempre brinco com os meus primos ou sobrinhos mais novos que eu sou millennial, Eu sempre falo
por acho que é querer resistir essa idade e essa minha geração, e por também perceber isso, tipo assim, não é a minha idade que vai me fazer não entender certas coisas que a juventude está vivenciando. Pelo contrário, a gente que está instruindo também. Muito desses conceitos da juventude veio da gente, né? Veio da gente também. Ah. Tem uma coisa interessante que o Marcelo falou, que tem uma frase que vocês estavam falando disso, né? E, bom, talvez tenha sido o Marcelo, talvez tenha sido o Nico, mas que tem essa fórmula que fala uma pessoa que está à frente do seu tempo. E o que significa isso? Eu estava tentando pensar, falei, poxa, será que existe alguém que pode estar realmente à frente do seu tempo? Ou o que significa uma pessoa que vive algo que só vai ser reconhecido como a norma muito tempo depois? Que aí talvez apareça esse deslocamento do que, essa pessoa estava vivendo muito antes do tempo dela, em que aquela situação foi normalizada, normatizada, reconhecida e permitida. E aí eu comecei a pensar nisso, assim, pô, mas o tempo, no fim das contas, ele não deveria ser esse tempo do que fala dessa pessoa que vive à frente do seu tempo. Ele claramente não se mede pelo tempo do relógio. Ele se mede pela sucessão dos fatos que você vive que te libertam para aquele lugar que vai ser reconhecido como um lugar de liberdade que vai ser comum a uma era muito, muito posterior à sua. E aí eu pensei nessa questão do que significa esse tempo que se processa diferentemente do tempo do relógio. E eu lembro de uma história super bonita de uma paciente minha que tem uma irmã adotiva que a mãe adotou. Foi super interessante, assim, nesse dia que eu vi essa história me veio a concepção do tempo muito clara, assim. Eles estavam era um domingo, eles estavam almoçando em casa, eles moravam numa casa térrea, e eles estavam na mesa, a mãe começou a ouvir um choro, claramente de um bebê que ela percebeu na hora que tinha sido colocado na frente da casa dela, né? Tinha um quintal, o portão ali, você começava a ouvir um chorinho de um bebê. Essa minha paciente fala que a mãe dela levantou da mesa e foi em direção à porta de casa, né, à porta da rua, claramente sabendo que ela ia adotar aquela criança. Uma coisa que deu para perceber pelo movimento dela. Assim, a mãe chegou de volta com a criança, realmente em 10 passos. Aconteceu uma coisa que em muitas mulheres não se processa nos 9 meses de uma gestação. Assim, ela começou a ver aquele choro, a mãe começou a chorar de emoção, entendendo o que estava acontecendo, levantou. Ela precisou de 10 passos para gestar aquela criança que nasceu naquela hora que ela abriu a porta. Então, quando eu vi essa história, eu falei, cara, olha o tempo da maternidade, como ele pode se estender, às vezes, por uma vida inteira, que aquela pessoa não vai conseguir aprender a se apropriar daquilo, e para outras pessoas aquilo vai acontecer em 10 passos, que você não consegue nem quantificar no tempo, deve ter durado 15 segundos. Então, isso para mim é tempo. É essa sucessão esses fatos, esses instantes que te projetam para um lugar na existência, para um lugar na vida, em que você cumpre aquele papel, aquela razão, aquele sentido ali, exatamente em algo que não é para quantificar. Se você perguntar para aquela mulher, você viveu sua maternidade, e alguém disser que não, imagina, você não sabe que são 9 meses de gravidez, está errado. Aquela mulher viveu a maternidade dela naquele instante. E todo mundo sabe eu acredito que todo mundo tem essa referência, tipo, de como você pode expandir ou contrair o tempo. Tipo, às vezes você demora 1 segundo para ter tantas coisas, às vezes, tipo, um dia não é suficiente para ter uma ideia, sabe? Assim, todo mundo tem essa referência de... Perfeito, Nico. Esse negócio de acima... Não, só para... Tipo, eu tenho uma tia-avó que é super à frente do tempo. Como é que você falou? Ahead of her time? Tipo... E todo mundo sempre fala isso, eu sempre vi a cara dela, tipo, ai, que saco ouvir isso de novo, que eu nasci no tempo errado, que eu sou moderna e tal. E realmente ela uma vez falou, tipo assim, não nasci na frente, eu só não vivo em outro ahead, né? Eu vivo no meu tempo. Exatamente. Tipo assim, e tipo, eu me lembro, tipo, essa preguiça dela de descreverem ela assim, só porque ela fez coisas que, sei lá, o status quo não fazia. E, tipo, é meio, sei lá. Perfeito, Nico. Não, nesse sentido, o que você está falando que ela está vivendo exatamente o tempo dela, que também a gente consegue entender que cada pessoa, e a gente olhando a cidade, o país de drone, vamos pensar assim, olhando de cima, a gente não tem um tempo acontecendo no país, a gente não tem 2020 acontecendo no país. Cara, se a gente for olhar a Amazônia, ela está vivendo 1500, a gente está sendo invadido de novo. A gente está vivendo Idade Média, a gente está vivendo Inquisição, a gente está vivendo na nossa odiernidade, né, nesse tempo odierno, nesse tempo de hoje,
uma confluência desses tempos históricos em que você tem corpos e pessoas, e dependendo da região do país onde a pessoa se encontra, que ela está vivendo outro tempo mesmo, assim. E aí também em relação a essa questão, quando você falou, Nico, dessa sua tia, desse tempo dela e tudo, e você falou dessa questão da dilatação e da contração do tempo, Uhum. Na hora me veio o conceito de doença mental. Assim, eu como psiquiatra tenho clareza de que um problema psiquiátrico, uma doença mental, um transtorno, um sofrimento, não queiramos dar o nome que nós queiramos, ele é um modo ou outro como o tempo daquela pessoa está se produzindo de acordo, em relação a esse entorno. E aí fica essa dissonância entre aquele corpo lento e um mundo que vai exigindo uma outra atitude, mas é um modo do acontecer do tempo que fica modulado e alterado, se a gente pode falar assim. Eu gosto de usar a palavra modulado, modificado, rearranjado num outro ritmo. Não sei o que vocês pensam, se isso ressoa para vocês quando vocês pensam no sofrimento de vocês, em que medida o acontecer do tempo para vocês era algo que ficava... eu não queria falar a palavra mas tá, disforme, desmontado, desconstruído, não sei que palavra que a gente pode usar. Mas... Totalmente, para mim, é exatamente isso. Quando você tem... Poxa, Marcelo... síndrome de pânico, que Travou. já tem, não tem... Marcelo... Isso não existe. É uma confusão. Caiu? Caiu. Você estava falando da crise de pânico, a gente não conseguiu ouvir, só você ouviu algumas palavras. Retoma o teu pensamento todo. Eu vou repetir aqui. Minha internet está ruim. Quando você tem uma crise, que qualquer que seja, um mal-estar, alguma coisa, já começa aí um mal-estar porque já não é um padronizado, né? Dois elementos importantes que acontecem é o tempo e o espaço, que vão para a cucuia, entendeu? Existe um grande choque das sensações, né? E os dois elementos que vão para a cucuia, ou que dançam aí nesse esquema, é o tempo e o espaço. E aí você fica, eu tô louco, eu pirei, e na verdade é uma coisa da própria percepção, né? Um choque de um terapeuta que eu passava falava assim, isso daí é a Kundalini. Essa mudança, essa contração, essa dilatação e esse retraimento do tempo e espaço, né? Bem legal mesmo. Gui, você ia falar alguma coisa? Você tinha... Mas você vê desse jeito também? Você entende o teu sofrimento quando você está sofrendo como algo que altera mesmo o modo do acontecer do tempo para você? Quando eu estou num momento de sofrimento maior, assim, eu vejo como se eu estivesse para trás do tempo das pessoas. Mas aí eu não sei se é um auto-julgamento. Mas aí eu gosto, porque pouco tempo depois eu me descubro de novo, então eu entro nesse ciclo de autodescoberta. E eu gosto dessa autodescoberta. Eu me considero bom em várias coisas, mas às vezes nos meus momentos de sofrimento é isso. Eu me considero atrás. Eu estou atrasado a isso. E aí dá essa angústia. Mas aí, completando isso que o Má falou, é exatamente isso. É de tempo mesmo. E a ansiedade? Porque você está falando da depressão, de certo modo, de uma retração, assim, né? E você vê a ansiedade como em relação a isso que você está falando? Eu tenho uma visão muito parecida com a sua também. A ansiedade é querer palpar o que está muito à frente, né? E aí você não tem controle daquilo, só que eu perco o time, né? Eu acho que deve acontecer com a maioria das pessoas isso. E eu não me ligo que eu estou tentando palpar uma coisa que talvez nem exista. Você está sofrendo à toa. E aí, de novo, se você dá um passo para trás, você se autodescobre e fala, pô, para de pensar naquilo, né? Sim. Quando eu era mais... Interessante isso, é bem legal mesmo, Gui, porque quando eu era mais jovem, digo na época da faculdade, assim, eu era mais deprimido, depois eu fui ficando mais ansioso, assim. E eu tinha essa mesma nuance, assim, eu sentia mais ou menos desse mesmo modo, como se o tempo fosse uma película, sei lá, como se fosse uma espécie de Magipack, se a gente pudesse pensar nisso, como se o agora fosse isso, e eu estivesse sempre atrás dele, olhando, assim, né, para aquele anteparo na frente, e fala, cara, eu tô sempre deslocado, uma sensação muito ruim, né?
E depois de um momento eu saí desse lugar e fui para um lugar que era o oposto, em que na verdade era como se essa película do tempo, esse instante do agora, ficasse esmagando meu rosto, assim, era quase como se eu estivesse sendo comprimido contra o agora para falar assim, agora se vira, vai e faz. Mas era muito essa sensação, assim. E as duas são muito aflitivas, né? Porque estar em dissonância, sei lá, se a gente pode falar assim, em relação ao tempo é muito, muito estranho, né? A angústia é muito grande, né? Porque muita coisa se processa ou nesse distanciamento ou nesse esmagamento, vamos dizer assim, né? Sim. Eu sempre tive bastante falta de déficit de atenção, né? Uhum. E aí eu olho para o sofrimento da época da escola, por exemplo, eu fiz curso de inglês, e não consegui concluir, claramente, né? Uhum. Esporte, né? Futebol, alguma coisa do tipo, e eu nunca estava do lado de onde eu gostaria de estar, que é junto com, não com os melhores, mas assim, praticando aquilo do jeito que deveria. E Uhum. aí, eu olhando para trás, é como se eu estivesse fora da turma, sempre fora da turma. E o meu sofrimento naquele momento é de choro. Eu olho para trás, eu consigo ver aqueles dias. E é assustador, assustador. Mas hoje, mais maduro, mais velho, sabendo me portar, sabendo as fontes onde buscar, talvez faltasse auxílio. Não sei explicar. O passado não dá para a gente também julgar, culpar, né? Sim, é mais Mas difícil. olhando para tempo, é como se eu estivesse sempre fora do tempo mesmo. Uhum. É ruim, é Maravilha. terrível para uma criança. Eu queria aproveitar, eu estou vendo que o nosso horário aqui já está quase, já bateu, na verdade, né? Mas eu queria só fazer uma última pergunta para todos nós, e que acho que tem a ver com essa questão justamente do que a gente está falando, do que significa esse estar em harmonia, em consonância, né? Nesse tempo que a gente não é nem apartado dele, nem esmagado contra ele, né? Mas o que a pandemia produziu nesse sentido com vocês? Assim, porque tem uma coisa clara, eu não sei se muita gente tem falado sobre isso, do quanto o tempo está passando de um jeito muito atroz, quase, né? Que ou ele fica distendido mesmo, os dias ficam insuportáveis, ou de repente a gente olha e a gente já está quase em setembro, né? Tipo, você fala, mano, o que aconteceu, assim? Vocês têm uma clareza já do que o tempo tá, como o tempo está se processando para vocês, assim, nesse momento? Completando isso que eu estava falando agora, eu acho que coloca todo mundo dentro do mesmo tempo. Uhum. Eu acho que, resumidamente. Que É ótimo. obrigado estar todo mundo dentro do mesmo tempo. É Uhum, obrigado todo mundo olhar e quase se assustar que o Natal está chegando, sabe? Não uhum, adianta, na agência de publicidade, projeto publicitário, os clientes estão em casa e eles estão exigindo muito mais das agências. Não tem o que o cara exija muito mais. A gente está fazendo no nosso tempo. É o mesmo tempo que quando era agência. Só que agora não para almoçar, né? Tem aqueles horários completamente diferentes. Mas eles também foram forçados a entender que agora você está dentro do tempo que está todo mundo. Você também acorda num horário X, né? Foi todo mundo você tem jogado dentro de uma mesma desse panela. grande saco, agora se vira aí, né? É Uhum, bem legal. muito Nico? doido. Não, eu tava pensando, tipo, quando o negócio, acho que quando eu sofro, o sofrimento é tipo quase, o tempo vira um fardo de Uhum, alguma, é um fardo, assim, que... E esse negócio do timing que o Gui falou, acho que é muito por isso, assim, tipo, tem todo esse negócio do que o timing é tudo e a chance, sei lá, de não perder oportunidades, a oportunidade passou, sabe? Assim, como se uhum. tivesse uma hora certa A ocasião precisa, né, em que isso de deve agir. acontecer. Eu acho que isso que é o que me prende mais. E, nesse sentido, a pandemia deu um certo alívio nisso, porque não tem mais essa... Exato. Né? Esse Sei. tempo da... Ah, É interessante o que vocês estão falando, é um conceito que na Grécia se falava kairos, hum, que é esse tempo da ocasião. Que eles falavam do Cronos, que a gente usa essa palavra até sim. hoje, e Kairos era a palavra para falar desse instante que não pode ser perdido, porque se ele passa, você não pega mais, né? E é interessante, Nico, porque eu tenho para mim que justamente eu fui quase que uma avalanche de Kairos veio, assim, tipo, faça agora, agarra. Acho Uhum, que também tem a ver com esse meu movimento super ansioso, meio atabalhoado de uhum, querendo uhum. abraçar tudo, mas eu vivi de um jeito diferente. É interessante mesmo isso. E quase como se fosse uma mensagem assim, tipo, você não vai ter mais tempo para além disso. E eu nem sei se eu vou Uhum, morrer ou não vou morrer nessa pandemia ou não, mas é quase como se tivesse essa uhum, urgência assim, cara, na pior das hipóteses, já pensa que você vai morrer mesmo, então se uhum. vira agora para fazer tudo. E acho que é por isso que tem essa afobação minha também, né, em realizar e produzir tudo, mas que eu acho que eu vivi isso desse jeito. Mas é bem é bem interessante mesmo essa questão. E isso Mas é uma corrida contra o relógio, assim, tipo, essa, tipo, quase isso?
Então, é engraçado, porque não é exatamente uma corrida contra o relógio, mas é essa não sei, não vou dizer clareza, mas é quase como se viesse para mim como uma clareza de que vai ter de ser agora ou não mais. Então eu nem sei o relógio quanto tempo ele vai correr, só que a questão é quase como se cada dia que passasse, eu estou falando aqui do Epidauro, do incêndio, do República, do meu consultório, era quase como se toda noite que eu fosse dormir eu falava assim, pô, beleza, consegui viver mais esse dia, fiz mais essas coisas, se eu morrer eu já deixei esse legado. Eu ganho mais um dia, eu falo, beleza, eu sobrevivi mais um dia, eu vou deixar esse legado. Eu fico tentando ganhar uma plantinha a mais no terreno que eu vou comprar, sabe assim, eu vou colocar mais uma plantinha ali, tá, todo dia tentar fazer esse dia ficar marcado quase, né? Muito curioso mesmo isso. E aí me veio uma outra coisa agora falando do Kairos, o jeito como os homens gregos se cumprimentavam, acho que as mulheres gregas também, acho que todos os gregos se cumprimentavam quando eles se enviam, era Kaire, que é que é um pouco essa mensagem do tipo aproveita a ocasião, assim, felicite-se por estar aqui. Sei lá. Mas é uma coisa nesse sentido, sim. assim, eu tô aqui agora, você também tá aqui, felicite-se desse instante que está acontecendo nesse encontro. Eu acho isso super bonito como expressão, assim, e que se perdeu ao longo do tempo, né? A gente fala outras coisas agora, mas que não deixam claro que quando a gente está encontrando alguém, olha a felicidade de poder estar nesse encontro, nesse instante, uma ocasião que está se produzindo, né? Então, é curioso mesmo, né? A gente perdeu essa dimensão do tempo, assim, desse tempo da ocasião, o tempo da necessidade. Espontaneidade, Não, a gente sabe todo mundo, tipo, o negócio do telefone, tipo, tudo era mais espontâneo nesse sentido da vida social. Hoje em dia a gente sabe exatamente, sei lá, ao contrário, tipo, vou me fingir de invisível para não ter que me perceberem, não é, sei lá. Exato. Relativizou aquela coisa da rotina, que você tinha que às 15 horas eu vou fazer isso, às 16h30 tal, não sei o quê. Nossa vida estava compartimentada nisso. Quando vem um problema que é comum a toda a humanidade e tal, relativiza. Afinal, eu posso ir tomar um banho de cachoeira ali, voltar ali, vai comprometer o andamento da coisa, mas se tiver um sol e eu sei que amanhã vai chover, isso passa a ser essa ocasião perfeita para fazer. Exatamente. Então, esse Carpe Diem ou o Kairos em contraposição ao Cronos, né, que é o tempo regradinho, o tempo do relógio com o tempo mítico, né? É uma coisa que a gente passa a viver um pouco aqui. A questão é o que é tão urgente que não possa ser transferido para depois ou qualquer coisa assim, né? Eu tenho tempo de fazer isso, eu tenho meus compromissos, mas eu também tenho um tempo para usufruir ou gozar da vida agora, tal. Cara, é uma lição dolorosa, né? A gente está passando um momento doloroso, mas é uma missão que a gente não... É muito linda, né? Maravilha. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu estava pensando só na questão do tempo agora, já que a gente está falando disso, do tempo do vídeo, que vai ficar muito extenso. Vocês querem fechar alguma questão? Trazer acho que tudo. O Gui tá pensativo aí, tá... Não. Tranquilo? Podemos terminar aqui hoje, então, com essas confabulações sobre o tempo? E aí a gente pensa, então, para a próxima semana, mas acho que pode ser uma ótima ideia, Gui, a gente falar sobre essa questão de estudar e fazer desse grupo de estudos um grupo de fala mesmo. Acho que pode ser bem interessante, assim, convidar as pessoas. Dá continuidade para isso que a gente está fazendo, né? Que a gente escolheu 3 temas, mas eles estão dentro o tempo inteiro do que a gente se propõe. Sim. Doido. Exatamente. A gente vai pulando dali, né? E a gente vai também cozendo, né? Pegando ali uma linha ali, puxa um assunto que a gente já tinha falado lá atrás que tem a ver com isso, mas é isso, a gente não vai, a gente está falando da vida aqui, então a gente vai se repetir forçosamente, a vida é feita desses ciclos. Né?